Salve, salve, galera! É isso aí, vamos dar início aqui a mais um ESAG Podcast. Eu sou o Lucas Limberti, professor de literatura e coordenador pedagógico do ESAG Medicina, trazendo aqui para vocês sempre um bate-papo muito interessante, né, com especialistas, alunos aprovados, contando histórias de inspiração para vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, né? A Larissa Martim Pinheiro. Oi, Lari, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer estar É, aqui. que legal que você aceitou o nosso convite. A Larissa, gente, é nada mais, nada menos do que uma ex-aluna do ESAG que está no 5º ano de medicina na USCS. E ela já veio até de jaleco, que está praticamente pronta aí, né, Lari? Sim, na reta final. Olha só, então vai contar um pouquinho dessa experiência, não só de como foi o estudo aí para passar em medicina, mas também como é o cotidiano da faculdade, que eu tenho certeza que muita gente que quer ser médico, né, quer entrar nessa faculdade, quer sentir um pouquinho desse gostinho, ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência para a gente, tá? Então, bom, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no campus Bela Vista, 5º ano de medicina, olha só, né? Que Sim, orgulho! passou voando. Nem acredito que estou aqui falando da experiência toda. E é possível, né, gente? Ó, nós estamos com uma Sim, é pessoa de carne e possível. osso aqui, que conseguiu, estudou no ESAG e agora está aí realizando o sonho. Mas, bom, começo aqui com a minha primeira pergunta, né? Todos os nossos ex-alunos que estão aí ou formados ou em vias de se formar, que passaram nas principais universidades do país, eu faço sempre a primeira pergunta. Larissa, como é que foi quando você abriu lá para ver a Nossa, lista de aprovados e viu o teu nome, Larissa Martim Pinheiro? Conta um pouco dessa emoção pra gente. eu lembro assim como se fosse ontem mesmo, porque eu estava indo para o shopping com a minha irmã. Eu sabia que ia sair a lista naquele dia. Tava indo para o shopping. E aí, toda hora olhando o celular, toda hora olhando, entrava e o site não carregava, aquela loucura. Eu, ai, meu Deus, e essa prova da USCS foi a que eu fui melhor, assim. E a que eu mais estava confiante, né? Então, estava ansiosa. Todas eu ficava ansiosa, mas essa em especial, né? E aí, quando eu entrei, assim, no site, que atualizei e vi, daí saiu, eu só entreguei o celular para minha irmã e falei, ai, olha você, porque eu não consigo nem ver. A gente parou o carro. E ela falou, 134 é bom? Que era a minha posição, né? E eram 120 vagas. Eu pensei, na segunda lista eu tô, pelo menos, né? E na hora que ela falou, nossa, a gente começou a gritar. E foi, assim, o maior alívio que eu já senti, porque todo esse esforço valeu a pena. Então E foi incrível. que legal, né? Não, eu vejo você falando, o brilho no olho, assim, É, dá para ver essa imagem muito legal, que é muito parecida, na sim, verdade, a reação que todo mundo tem. O pessoal não acredita, fica atualizando. É muito comum, todo mundo fala isso. Eu não acredito, é. printa a tela. Não sei se você chegou a 30, com certeza, mandei pra todo mundo. Que Nossa, legal, demais. bacana. E aí você falou, bom, todo o esforço, né? Um pouco sobre isso aqui. A gente quer inspirar as pessoas. Como é que foi Uhum. essa preparação? Aliás, desde quando que você quer ser médica? Desde que eu me conheço por gente, assim, desde criancinha. Eu lembro que as pessoas falavam, quando eu falava que, vou fazer medicina, quero ser médica desde criança. E aí falavam assim, ai, mas tem que estudar muito. Não vai dar certo, tem que estudar demais. Eu falava, não, mas tudo bem, eu vou estudo, o tempo que for, o quanto for. Não era uma boa aluna na escola, ia Opa, mal pra opa! caramba, isso é importante falar, que eu realmente ia mal, assim, matemática, ia mal mesmo. E aí fui me preparando, falei, não, eu preciso correr atrás e chegar onde eu quero chegar. Então eu sei que foi um ano de determinação, Que legal. de Não, então, peraí, eu esforço. acho que isso é um dado importante, porque tem gente que acha que fazer medicina é uma coisa só para pessoas superdotadas, Ah, não é. inteligentíssimas. Tem gente que era, né, pessoas de Uhum, carne e osso ali na escola, que sim, iam mal em matemática e tal, e que depois conseguem essa aprovação. Claro, tem uma conseguem? preparação ali, como você falou, tem Uhum. muito esforço, mas é possível chegar lá, né? É possível. Tem que se dedicar, tem que falar assim, bom, tá bom, tenho um objetivo, né? Quero muito fazer isso, quero ser médico, quero ser médica, então preciso me dedicar. Mas é correr atrás do todo o esforço mesmo, né? Para realizar seu Para sonho. realizar. E o ESAG foi sensacional nesse processo. Ah, conta um pouco pra gente, então, como é que foi essa preparação, né? Como é que foi essa Uhum. luta toda?
Então, foi assim um pouco um baque para mim entrar no cursinho, né? Acho que se fosse qualquer outro cursinho também, é um processo que é diferente mesmo, porque estava na escola em que a vida inteira tem tudo mais fácil, o professor tá ali falando, tal, e tem prova, tem aquela coisinha, aquela rotina que a gente fica a vida inteira assim. E no cursinho, por mais que tenha os professores, que tem todo o apoio, o estudo orientado, mas assim, a cobrança, ela é mais minha mesmo, né? Então eu me senti assim, 100% responsável pelo meu estudo, meu objetivo. Então o ESAG eu senti que me deu, assim, a base de tudo, me deu o fortalecimento, só que eu que tinha que buscar. Então eu via que tinha aluno que não, né? Ah, beleza, assistia aula ali, mas não estudava. E o que me ajudou bastante foi os estudos, essa parte dos EOs, né? Os estudos orientados. Então, para minha disciplina foi bem melhor ter a aula, daí depois tinha uma horinha ali para eu estudar, então eu mesma sentava ali e ficava estudando. Isso me forçou a ter mais compromisso com o meu compromisso mesmo. Então, e aí também tinha essa parte fugiu. Dos plantonistas. Isso. Tinha a parte dos plantonistas que sempre tiravam dúvida, então isso eu achava muito legal. Porque a dúvida eu tinha no momento e eu não ia esperar amanhã para ter aula, para perguntar para o professor, né? Então ali mesmo eu apertava o botão, já ia no plantão, na cabine, conversava, tirava dúvida, voltava, então o estudo rendia muito. Assim, é um período puxado, porque é das 7h15 às 7h15, mas mesmo assim, chegava em casa e ia dormir, A sabe? gente aumentou agora para 9h30 da noite. Nossa, então, mas é melhor ainda, porque a pessoa vai para casa, vai para descansar, assim, né? E aí, quando retorna pro cursinho no outro dia, vai estudar aquele período ali. Então, para mim, era o que melhorava. Não, foi muito legal uma coisa que você falou. Primeiro, para quem não sabe, o que ela falou de EO, né? O que é esse EO? Para vocês entenderem de forma geral. É o estudo orientado. Então, você tem a aula de manhã, então, sei lá, você teve uma aula de química. Aí, à tarde, você tem um horário para estudar os exercícios específicos dos mais diversos vestibulares. E aí você fica fazendo os exercícios, só que você já teve a aula. Isso. E aí Tudo você, fazia tem alguma sentido. dúvida? Hoje nós temos, por exemplo, esses exercícios gravados em vídeos na plataforma. Que legal. E aí, você tá lá, você assiste, e aí, se mesmo assim não entendeu, aperta o botãozinho, vai na cabine e Nossa, tem um que legal. plantonista, e agora tem os monitores também, que você pode marcar como se fosse uma aula particular, assim, por 50 minutos. Então, assim. Nossa. Não, é todo o apoio, assim, tudo que precisa. É um combo, né? E aí a segunda coisa Muito que você falou, a legal. diferença do ensino médio, que é um pouco que a gente preza, né? Então, assim, tem um estudante normal, mesmo que ele seja um grande estudante do ensino médio, quando ele entra para essa academia do conhecimento, que é o ESAG, ele está, na Sim. verdade, se tornando um estudante profissional. Então, não sei se você percebeu, você se sentia uma estudante de alta performance, uma estudante Sim. profissional com tudo isso, né? Sim. Era a dedicação e eu sentia que o rendimento estava melhorando mesmo. Assim, matéria, lógico, matemática, física, matérias de exatas, eu tinha dificuldade mesmo. E até nessas eu conseguia sanar as minhas dúvidas, assim. Com todo esse apoio, eu consegui ter êxito, né? E consegui atingir tudo que eu queria. Ah, que legal, muito bom. E aí, assim, e o dia a dia, né? O dia a dia, porque que nem a gente está sempre batendo nessa tecla. Puxa, é puxado, você estuda 12, 14 horas. Legal que você falou também, né? A pessoa vai para casa, não precisa ficar levando material, tal, não, ela já teve aula, já estudou, que a gente fala, né? Do aula dada, aula estudada. E também, assim, ninguém era robô, né? Você tem um processo de humanização, você tem um contato ali, né? A gente tem a yoga, tem a meditação, tem os colegas, tem a psicóloga, tem os barzinhos também, né? A pessoa, né, assim, gente, o estudante de medicina também vai, Sim. conta aí um pouco. Nossa, eu tenho muita história para contar. Assim, o que eu falo para todo mundo que eu vou recomendar o ESAG, eu comento que eu não abria mão de ir pro barzinho, mesmo no cursinho. Na minha época, a gente ia às 7h15, mais ou menos, umas 7 horas. Poderia até ficar mais, né, estudando, mas esse horário mais ou menos. E tinha um barzinho na frente do ESAG, não sei se ainda tem. Você fez Na unidade Vila Mariana, Mariana. isso.
E aí, assim, sempre tem algum lugar perto, né? Um botequinho. E a gente ia, que eu saísse dali 9 horas da noite, não era muito, mas eu não abria mão de ter esses momentos de lazer também, né? Porque já é uma rotina puxada, não tem como negar que é puxado, mas integrava com todo mundo, assim. Às vezes o pessoal ia saindo e ia parando ali, aí amigos que eu tenho até hoje, assim, que eu fiz. E então essa integração toda eu achava muito importante. É que a gente fala, não tem muito como passar em medicina se você não for um estudante, sei lá, estudar 12, 13, 14 horas por dia. Mas Sim, olha que interessante, propicia você, quando você dá conta de cumprir, né? Pô, estudou as aulas, né? Teve as sim, aulas, fez o estudo orientado, você fala, pô, posso passar um pouco no barzinho com meus exatamente. amigos aqui para minha... Sexta-feira, por um uma, pouquinho. né, o que a gente sempre fala, o estudante de Uhum, medicina ele também tem que ter a cabeça tranquila, porque senão você entra numa espiral de ansiedade, assim, né? E eu acho que cada um vai encontrando o seu método. Então, o seu método foi, depois de cumprir os seus estudos, dar uma passada no barzinho, sim, encontrar os amigos, dar umas é, risadas. é. E hoje, assim, eu como quase caminhando aí para terminar a medicina, eu vejo o quão isso é importante, assim, é, fisicamente mesmo, mentalmente. A gente precisa. Eu via que o que eu fazia no ESAG é o que eu recomendaria mesmo, como futura médica, para as pessoas fazerem seus estudos. De ter esses momentos de lazer, né? Porque se a gente não tá bem com a cabeça, a gente não tá bem com nada. Eu não sabia que o ESAG tem agora equipe de psicologia também, Tem uma equipe de para... psicologia. Então, a gente pensa muito nessa questão Que da legal. neurociência, né? Então, Uhum, você tem as aulas de neurociência, você tem uma psicóloga, uma psicopedagoga que vai acompanhando, e uhum. tem o yoga e a meditação. Então, Que assim, a gente legal. entende que, vamos supor, tem um aluno que não tem o perfil de ir para o barzinho. Então, a gente tem que Uhum. dar esse apoio para ele Sim, também. E aí sim. mexe, que nem a yoga mexe com a compreensão do corpo, né? Nossa, que E, legal. a neurociência ajuda você a organizar, na verdade, a forma de Uhum. pensar o seu estudo. É o que a gente fala, né? Pô, você vai fazer uma prova, você tem que se organizar, quanto tempo que você vai destinar para cada uma das questões e Exatamente. tal, né? Enfim. Então, nós temos aqui uma receita de sucesso, né? Cada um vai ter a sua, mas a Sim. Larissa estudava 12 horas, depois dava uma passadinha no boteco com os amigos ali, tomava um negocinho e ia descansar para outro dia Isso, para outro começar. dia, tudo de novo. Sábado e domingo também. Achava muito legal os simulados. Acho que isso fez muita diferença também. Então eu treinava muito, porque não tem jeito, tem que treinar, né? Tem a aula é importante, fazer os exercícios dali do dia, mas você ter exatamente isso, o período, assim, eu vou ter 5 horas para fazer essa prova, 4 horas e meia, né? Então, hoje a gente vai treinar Enem. O ESAG fazia isso, né? Não, domingo, tal hora, de tal hora a tal hora, vai ter só o simulado. Então, era uma simulação, levava coisinha para comer, água. É como se eu tivesse um vestibular toda semana. Então, isso me deixou mais forte para fazer a prova, assim, mais. Esqueci a palavra. Mais Preparada, mais inteira preparada, ali, né? exatamente. Porque é de que nem você falou, é diferente do aluno do ensino médio. Treinada, Isso, o aluno mais do ensino médio treinada. ele vai se deparar com as provas pela primeira vez nas provas. Ali Exatamente. não, você passou toda semana simulando, né? Simulando. Simulando, E isso que ela falou, né? Levava a comidinha, tal, 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 que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Então, pô, você tem que estar preparado o teu corpo, a sua alimentação, o seu descanso, a sua cabeça, né? Isso tudo a gente vai preparando os alunos, até o tipo de comidinha, o tipo de caneta, essas coisas todas são detalhes, mas, cara, é no detalhe que tá a tua aprovação, porque a gente sabe, sim. por exemplo, pô, acertou uma questão, duas questões, quantos candidatos você deixa para trás, né? É discrepante, assim. Uma questão já é muita coisa no vestibular. Teve um aluno que deu uma entrevista pra gente que ele falou, cara, se eu tivesse tido 5 pontos a menos, eu não tinha passado na Unifesp, assim. Aí ele falou uma coisa legal também. Ele falou, pô, a metodologia de estudo do ESAG eu tô tentando implementar no meu dia a dia na faculdade e eu tô me tornando um aluno melhor. Que Olha que legal. legal, é. Não, e o ESAG me trouxe isso mesmo. Essa maturidade de como estudar foi uma coisa que até hoje eu também levo pra mim. De, assim, não, eu preciso correr atrás, eu preciso estudar, ter o apoio, né? Porque na faculdade a gente também tem,
Mas não tanto dessa forma, mas tem um certo apoio, só que eu sou responsável pelo meu estudo, né? Então eu preciso correr atrás. É Isso isso ajuda. aí. E agora, bom, e agora a gente vai contar aquela parte que é a parte do sonho das pessoas, né? Gente, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que uma ex-aluna do ESAG, mas uma semi-doutora, eu posso já chamar de doutora Larissa, mas você já está fazendo A ali, sensação é de doutora. você já tá trabalhando, você já está indo para Sim, campo, né? já Hoje até, antes de vir para cá, você falou que estava estava no numa reunião, num hospital. hospital. Conta um pouco Isso. aí desse cotidiano no primeiro momento, né, como é que foi enfrentar uma faculdade de medicina, como é que é Uhum. aquela coisa da calorada e tal. E hoje, né, com a maturidade que você tem dentro desse curso, já na véspera de se tornar, né, doutora Larissa, Doutora. obstetra Obstetra. e gineco, é isso? Olha Ginecologista e só, obstetra. que legal. Bom, no começo foi um baque também, outro processo de mudança, porque, bom, entrei na faculdade, né? Só que é outra coisa, né? Eu não via mais matemática, literatura. Ah, Agora, agora eu estou vendo o que eu sempre quis, né? Então, assim, as aulas são pesadas no começo, toda faculdade de medicina é pesada, mas tive que me readaptar, porque eu não sei se você conhece sobre o PBL, que é a sim, sim. metodologia ativa. Minha faculdade tem a metodologia ativa. Então, foi assim discrepante. Eu estava no ESAG, em que é um ambiente, não tem como, é um cursinho, né? Então, por mais que tenha esse clima mais descontraído, a gente está ali, tem que manter silêncio, tem mais pessoas na sala, então tem a rotina de ser um cursinho mesmo, para ir para uma faculdade em que a sala, nós temos uma mesa desse tamanho, com 10 alunos e um professor. E aí todo mundo tem que falar sobre o assunto que você estudou durante aquela semana, né? Então o assunto é Covid, a gente vai debater sobre o Covid. Então é bem diferente, assim, do que estava no cursinho. E aí, com o tempo, até isso também, porque eu já tinha passado pela dificuldade do começo do cursinho, né? Dessa nova etapa. E aí, nova etapa, de novo, faculdade. Falei, tudo bem, vem, né, uma nova fase aí. Mas com o tempo, eu fui me adaptando, fui vendo, né, fui estudando cada vez mais, melhorando o rendimento e tal. E assim, engatei. Falei, não, é isso mesmo. Porque eu pensei até, cogitei, por ser essa metodologia diferente, eu pensei de voltar para o cursinho. E aí eu voltaria para o ESAG para ir para uma metodologia tradicional, porque realmente o PBL ele é diferenciado mesmo. Mas deu tudo certo, continuei, falei, não, vou continuar assim, e hoje amo essa metodologia. E aí, com o tempo, fui vendo, assim, na faculdade a gente tem também os estágios desde o primeiro ano, então, desde o, sei lá, primeiro mês de faculdade, a gente já ia para o campo de unidade básica de saúde, e aí lá tinha já contato com o paciente, algumas coisas assim, e tudo isso fala, putz, valeu a pena o esforço, assim, já é um gostinho do que é ser médico. E vai passando, e agora estou no internato. O Conta um internato pouco aí de como é é que é esse internato. maravilhoso, maravilhoso, assim. Realmente a demanda de estudo, ela é grande também, porque agora eu tenho que me preparar para uma outro vestibular, que é a prova de residência, que é bem concorrida também, e é para a gente chegar a fazer a especialidade que a gente quer, né? Então, obstetrícia, ou cirurgia, ou psiquiatria, então tem um novo processo seletivo. E você sempre quis essa especialidade ou você descobriu isso no percurso? Sempre quis. Assim, pensava já, nunca, sempre foi, vamos dizer assim, uma segunda opção. Foi uma coisa que eu pensava. Mas eu entrei querendo gastrocirurgia, na faculdade, né? E no primeiro semestre falei, não, não é pra mim mesmo. E aí eu fui gostando cada vez mais da ginecologia e é o que eu quero fazer mesmo. Mas assim, a rotina de internato é bem legal, assim, porque a gente vai sentindo mesmo como se fosse médico, né? Então a gente evolui paciente, faz exame físico, dá conduta, conversa, discute, né? Hoje eu até estava te falando da discussão. Então, passa num paciente, discute com outros doutores. Então, é uma coisa bem interessante mesmo, assim.
E bem você, legal. então, você fala, vale a pena, Vale a pessoal. pena. Vale a pena, porque Vale. chegar lá, vocês vão. Nossa, é Você fala. É maravilhoso. interessante, você fala que tem brilho no olho, assim, que você É. fala, você tá feliz. Muito, muito. Cada dia mais feliz. Eu penso assim, bom, levantei hoje, é um dia a mais e ao mesmo tempo um dia a menos, porque tá chegando o CRM, né? Então, Nossa. é incrível. Assim, aí olhar pra trás e ver toda a trajetória, dá brilho mesmo no olhar, porque é Você muito olha pro bom. jalequinho, assim, você fala, olha. Colocar o jaleco todo Eu dia. até falei, pessoal, pra ela vir com o jaleco, né? Pra mostrar aí que é possível. Olha aí, dá Sim, pra colocar o jalequinho e ser feliz, né? dá, dá. E é muito bom. A recompensa, assim, é muito boa. Você vê o paciente, tá ali e fala, nossa, deu certo. Que legal. Uhum. E, bom, e aí a proposta é o ano que vem pegar o diploma, Uhum. né? O que Pegar o mais? diploma. Como é que vai? Como é que vai ser esse final aí de curso? Qual que é a sua expectativa? Nesse exato momento eu tô pensando, será que eu faço já um cursinho preparatório para residência, né? Porque tem também cursinhos voltados para a residência, para a prova. Ou eu trabalho um pouco para pegar um pouco de prática. Então, essa semana mesmo eu estava procurando cursinhos para ver o que eu vou decidir. Mas a princípio pegar um CRM e trabalhar um pouco, né? Assim, já no, em dezembro do ano que vem eu já pego e já poderia trabalhar. Então, ver assim mesmo da plantão e toda essa rotina que a gente já vai se acostumando durante o internato também. Não, eu fico muito orgulhoso, assim, sabe, de fazer parte de um processo, de ser professor. Eu lembro, assim, lembro de dar aula para você Sim, e ver, a gente vê nos olhinhos dos alunos ali pré-vestibulandos, no dia a dia, aquela vontade, aquele sofrimento também, né? Aquela angústia de não saber se vai passar aquele ano, se não vai, né? E aí depois te ver bem. aqui sentado dando uma entrevista, olha aí, falando Sim. das suas alegrias e tal. Nossa, me enche de orgulho. Eu falo sempre para os alunos depois que passa, porque normalmente a gente acaba conversando com um aluno que é recém-aprovado, né? Uhum. Recém-aprovado, passa lá, tira uma foto, a gente pinta o rosto e tal. Mas no seu caso, que eu achei interessante de compartilhar com as pessoas, olha, nós temos aluno aí na véspera de se formar aí, cheio de alegria e que ainda carrega, né? O carinho pelo ESAG, o carinho Demais. pelo nosso cotidiano, pela nossa forma de alguma maneira, ter sido parte do processo, Com né? certeza. De ter sido ali preponderante na hora de você realizar esse sonho, né? De estar super contente e Eu tal. lembro quando eu fiz a matrícula mesmo. Assim, eu lembro muito. Primeira coisa que eu fiz, eu voltei, eu falei, mãe, a gente acabou de fazer a matrícula lá em São Caetano. Daí eu tava voltando pra casa, falei, mãe, vamos passar no ESAG e falar, porque eu tinha feito até o seguro aprovação, né? Que é uma coisa super legal. O seguro aprovação é um mecanismo que se você não passar, você tem um bom desconto no ano seguinte lá e tal. Sim. E aí eu falei, bom, vou pra lá e vou falar, passei, né? Consegui. E aí fui, peguei a camiseta escrita, né? Aprovada, tudo, tirei foto. Então foi muito legal, assim, esse processo também de retornar pra lá e falar pra vocês, deu certo. Vocês me ajudaram a chegar onde eu queria, né? Então isso tem preço, assim, Ah, legal, maravilhoso. legal. Puxa, e se você pudesse passar uma mensagem assim para aquele estudante que ou ainda não começou a estudar para a faculdade de medicina, ou que está estudando assim, né? Olha bem para essa câmera, assim, olha no olho dele assim e fala, olha, essa é a dica de alguém que deu certo, né? Alguém que está aqui de jalequinho branco, super feliz, com brilho nos olhos, né? O que eu diria para os alunos, para as pessoas que ainda não estão no cursinho ou que estão no cursinho, não desista dos seus sonhos. Não desista. Porque dá certo, as coisas fluem, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. E é estudar, é se dedicar, não deixar de lado a saúde mental, que é muito importante. E saber acreditar no seu sonho. Isso é muito importante. Isso mantém a gente vivo e mantém a gente pronto para correr atrás daquilo que a gente quer, daquilo que que é o nosso propósito de vida. Ser médico é uma profissão linda, maravilhosa em todas as suas áreas, em todos
os seus setores. Então, não deixa de acreditar em você. Só busca o seu sonho. E as coisas fluem. Que beleza, olha só, né? Muito bom, muito bom. Bom, eu tô muito contente de te receber. Queria saber se você tem mais alguma consideração, alguma memória, alguma coisa para contar. Tem aí, você lembra do dia a dia do curso, seja da faculdade, seja do ESAG, que poderia contribuir para inspirar as pessoas, né? Porque eu acho que Uhum. você é uma inspiração hoje aqui, né? Você é aquilo que as pessoas falam, puxa, eu quero ser como a Larissa, eu quero Uhum. quero ir lá no podcast Chegar lá. quero falar lá com o Lucas no podcast, porque quem senta aí, no fim das contas, Sim, é quem deu certo, né? sim, E aí, assim, quando eu falo dar certo, não é dizer assim, olha, a pessoa que não deu certo, ela é menor, né? Mas aqui você vai perceber, não sei se vocês estão acompanhando, mas as pessoas são de carne e osso, né? Olha, eu tinha dificuldades, eu não era o melhor aluno da sala e tal, mas puxa, eu sim. consegui, eu posso dar a volta por cima, né? Então é um pouco disso assim que eu queria que você Uhum. falasse um pouco pra gente. Acho que uma memória bem legal, assim, do cursinho que eu lembro foi o clima descontraído, né? Os professores levavam a gente pra cima. Então, às vezes eu ia pro cursinho e falava: Meu Deus, não passa, né? Não vai, tem prova, e é estressante. Mas eu chegava lá e me divertia, não só com os meus colegas, com os professores também. Então, eu lembro num Halloween que eu tava na aula assim, e aí do nada, eu não lembro se era durante o estudo orientado, em algum momento que eu tava concentrada. Eles apagaram as luzes, a gente, bom, acabou a energia, né? E aí não, aí a hora que acendeu tinha, assim, o pessoal fantasiado, com roupa de Halloween. Eu super me assustei mesmo, fiquei com medo. Aquilo descontraiu, assim. Eu tava ali focada, estudando, tava ansiosa, estressada. Mas só pelo fato dessa brincadeira, nossa, todo mundo deu risada. Os meus amigos que estavam perto de mim, a gente ficou com medo e tal. Então, assim, isso une até a gente com vocês, entre nós. Então é muito legal, assim. Isso é uma das 1000 histórias que eu tenho do ESAG, assim, só coisa boa. Realmente, né? Eu acho que o ESAG, ele, por ser um período complicado mesmo, o ESAG me trouxe. Não, enquanto eu tava assim, putz, não aguento mais, o ESAG ia lá e me levantava. É um dos nossos pilares, né, que a gente sustenta pensando a educação é a humanização, né? Então tudo Uhum. bem, a gente tem lá a metodologia, o rigor, a gente tem um acompanhamento pedagógico, Sim, mas tem a humanização. A é. humanização é justamente lembrar que vocês são humanos, acreditar que vocês vão ser médicos humanizados e para que você passe por esse processo que é tão, enfim, é pesado, né, de estudo, que a Sim. gente tenha esses momentos de descontração, né? Atualmente talvez você tenha saído antes, a gente vai para o teatro também, tem as viagens, né? Não sei se As você chegou viagens. aí em alguma. Não fui, mas eu lembro. Nossa, eu me arrependo muito de não ter ido. Também no decorrer, na correria, acabei não indo. Mas eu lembro que você levou um pessoal para viajar. E aí teve ali todo um trabalho de literatura, né? Então trouxe isso também, a parte mais teórica, mas deixou ser mais descontraído para o pessoal. E quem foi, os meus amigos que foram, adoraram, né? Eu lembro que eu fiquei com gostinho assim, eu falei até acho que com você na época, queria ir para Ouro Preto, porque eu quero mesmo conhecer, até hoje não conheço. Eu falei, não, será que vai rolar a viagem para Ouro Preto, para Ouro Preto? E você falou, não, vai rolar, mas talvez para o ano que vem, porque já era mais pro final do ano. E aí, ano que vem eu passei, falei, bom, que pena, mas ao mesmo tempo queria ir também. Então, eu acho E isso muito rolou. legal. E rolou, né? Fomos uns 3 anos seguidos para Ouro Preto, Olha Rio que de Janeiro legal, também. Rio de Janeiro. Isso daí motiva a gente. São coisas que eu acho que é um diferencial mesmo do ESAG, assim. Não conheço outro lugar que faça, assim, que leve essa parte humanizada, que eu acho muito importante É, porque não no deixa de ter processo o todo. tradicional, né? Que seriam as Sim, aulas, a teoria, tal, tal, tal. Mas essa parte, e eu acho que o que equilibra isso é um pouco essa humanização, né? Eu sim. vejo que em alguns lugares os professores são mais distantes dos alunos, né? São pessoas indisponíveis. E ali não, a gente, Uhum. pô, troca Super ideia, né? descontraída. Enfim, É. tem essa parte de deixar, não tem ranqueamento de sala também, né? Não tem aquela coisa, ah, você é melhor que o Exatamente. outro e tal.
Então é uma forma de deixar vocês super à vontade, assim, e portas abertas também para conversar e mostrar, porque cada um é diferente também, né? Não adianta a Sim. gente... Essa coisa que você falou da metodologia ativa é um pouco o que a gente pensa no estudo individual autônomo no EO, né? Ou seja, Uhum. você tem que tocar teu estudo ali de acordo com as suas dificuldades, perceber suas dificuldades para poder tentar melhorar, enfim. Então, um processo denso, né, pesado, mas que Sim. precisa, então, desses momentos. Agora, tem umas novidades, que eu te falei, da epinefrina literária, nós estamos fazendo um cineclube. Nossa, Eu que pensei no legal. cineclube na hora que você falou que na faculdade vocês têm que falar. Sim, O cineclube que é uma proposta que a legal. gente vê o filme e depois uma roda de debate, claro que mediado pelos professores, professor de geografia, de redação, de história, filosofia, os alunos têm que falar. E quando você é Nossa, que obrigado a falar, legal. percebo, tem um pouco aquilo de que é lá da redação, que você precisa, né, inferir, defender uma Sim. tese falada, desenvolvimento da oralidade, você pensar nisso, né? É um E olha pouco... que legal, né? Você nessa competência assim do Cine Club, Sim, você não treina só a redação, né, para o vestibular, mas treina também sem ser diretamente a intenção, mas também treina para esse estudo da metodologia ativa, que a maioria das faculdades de medicina hoje em dia tem essa metodologia. Então, legal isso, porque o aluno realmente não deixa de ser uma medida também mais humanizada, né, do cursinho, integra todo mundo, prepara para fazer uma boa redação na hora do vestibular e também já prepara para esse estudo da metodologia ativa, né? né? E essa apropriação Muito legal. cultural, artística, né? Se eu Sim, pegar, por exemplo, o Enem, né? Pô, ele cobra uhum, tanto essas questões, né? Então é exato. um pouco Muito legal. esse o caminho aí, né? Que legal. Legal. Você quer deixar algum contato, assim? O pessoal, não sei se você curte essa ideia do pessoal te seguir em rede social, ou Acho você é que mais não. Vai ser reservada. reservado. Então, gente, quem quiser seguir a Larissa, não vai, só vai ter que marcar uma consulta no futuro aí Quem sabe um dia fazer um Instagram profissional, aí para sim. dar dicas Dar aí, dar né? dicas, por enquanto Né? não Então, tem nada assim, profissional. se você quiser seguir a Larissa, vai ter que assistir esse podcast para conhecer um pouco essa história inspiradora, que tenho certeza que deixou muita gente com vontade de fazer medicina, né? Sim, sim. Eu agradeço, então, você ter topado, valeu, né? Valeu, valeu muito, muito. Valeu aí Eu fiquei da... muito feliz com o convite, muito mesmo. Quando eu vi você me convidando para vir aqui, eu falei, poxa, que legal. Eles também lembraram de mim, assim. Então, até isso é legal, né? De ver que os alunos não são número e acabou, né? São pessoas e que vocês lembram da gente como a gente lembra de vocês. Então, isso foi muito legal. É Fiquei bem feliz. uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu assumo a coordenação pedagógica é justamente lembrar que a história do ESAG ela é feita por vocês, né? Os Sim, nossos ex-alunos são muito importantes, porque sem eles o ESAG não tinha história, né? é, Vocês são nossa história de sucesso sim. e vocês precisam de destaque, né? A Uhum. tua história é a nossa história, a tua história é a minha história como professor. Eu costumo dizer que quando eu realizo o meu sonho profissional, quando eu vejo meu aluno realizado. Então, assim, quando Legal. você fala, realizei meu sonho, professor, aqui dentro tem alguma pessoa dizendo assim, puxa, eu também, do Também ponto de vista realizei, profissional, né, se sim. tem alguma coisa que eu me dedico profissionalmente é para que meus alunos realizem seus sonhos. Então, Uhum. meu sonho está realizado aqui também, Que legal. com Fico muito você feliz. contando essa história e ter topado vir aqui. E agora Sim, você faz mais uma vez parte da história. Espero que da história do ESAG, espero que você continue fazendo. com Depois que certeza. você se formar, apareça no curso. Aliás, publicamente aqui já faço esse convite quando você puder ir fazer uma palestra presencial para os alunos, Com conversar, certeza. né? Porque daí a gente fica um pouco mais de tempo, porque aqui é tempo corrido, né? Uhum. A gente fica um pouco mais de tempo contando um pouco os alunos. Bom, você sabe como é que é. Eles gostam muito de ter esse contato com profissionais, Uhum. de Com conversar um pouco, certeza. falar sobre como é o cotidiano, não só da faculdade, mas depois do trabalho. E aí, Sim, você aceita? com certeza.
Aceitadíssimo. É legal, então. Bom, então é isso, gente. Vamos já ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Mais pra frente você volta aqui pra contar outras histórias pra gente, né? Com Do seu certeza. sucesso depois que você formar. Né? Falta pouco. É isso aí, falta pouco. Doutora Larissa. Doutora, quase. E aí eu também convido todo mundo que está acompanhando as nossas histórias inspiradoras aqui, né? Se você quiser conhecer mais histórias, saber também dicas de profissionais, figuras interessantíssimas que a gente traz aqui para conversar, já se inscreve no nosso canal, dependendo do streaming que você tiver, seja no YouTube, no Spotify, no Instagram, vai acompanhando a gente aí que você vai ser sempre avisado dessas novidades aí, tá bom? Comenta também, deixa sua opinião, sua sugestão de entrevista, que com certeza nós vamos levar isso a cabo, tá bom? Foi um prazer, Larissa, obrigado. Prazer foi meu. Valeu, um beijão no coração de todo mundo, valeu, até a próxima!